Saudações a todos os que nos assistem, aos internautas, aos crentes e seguidores das nossas páginas. Hoje lançamos o podcast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Pulana, Cimento. Este podcast é dedicado a trazer histórias de vida na primeira pessoa de convidados especiais que vão falar de temas específicos. A congregação da Pulana Cimento situa-se na esquina das avenidas Olof Palme e Agostinho Neto. A entrada é pela Agostinho Neto. E desde já convidamos os nossos seguidores a acompanharem-nos nas nossas páginas do Facebook, Instagram e YouTube. Hoje trazemos aqui um convidado muito especial. É nosso irmão na fé, tem uma trajetória muito especial dentro da igreja e é bastante estimado no seio da igreja. E nós queríamos dizer que temos hoje o nosso querido irmão Nelson Sitoy. Bem-vindo a este programa, irmão Nelson Sitoy. Amém. Nós queríamos, neste momento, convidá-lo a falar um pouco de si. Afinal, quem é o irmão Nelson Sitoy? Vemo-lo todos os dias na igreja, em diversas atividades, mas queríamos saber um pouco mais de si. Amém. Eu dou graças a Deus. Também, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos os telespectadores, internautas, os outros irmãos que nos assistem. Bem, eu gostaria de dizer louvado ao Senhor por esta graça maravilhosa de poder estar aqui. E este privilégio, afinal de contas, nem eu sabia que era muito querido, mas fico a saber. É muito querido. É muito querido. Amém, amém, Não amém. tenha Graças dúvidas. a Deus. Amém. Conforme o pastor já aqui mencionou, o meu nome é Nelson Sitoy. Bem, eu sou uma pessoa que basicamente nasci e cresci numa família das mais tradicionais daqui da cidade de Maputo e nasci e cresci num bairro periférico e nesse caso o bairro de Mavalane. Tive toda a minha infância lá, cresci, comecei a ter o meu beabá, fui à escola no mesmo bairro, depois passei para um bairro vizinho, ainda isso na primária. E da secundária passei para uma das escolas daqui da cidade de Maputo, a secundária da Plano. Foi um momento muito especial para mim. Bem, como qualquer um jovem que nasce e cresce num desses bairros, nós sabemos que são bairros que a educação em si é algo de muito desafio, porque são bairros com muitas influências. Digamos, quem cresce num desses bairros cresce exposto a um dia ser um homem de verdade, assim como um homem desviado. Falando em particular da minha vida, eu passei por quase tudo que um jovem que nasce e cresce nesse bairro possa passar. Nesse caso, muito cedo, me meti nas bebidas, nos namoros. Isso falo de antes mesmo de ter os meus 18 anos de idade.
lembro que o meu primeiro copo de álcool para a minha boca, eu estava na 8ª classe, só para ver a idade da 8ª classe. Tinha quantos anos nessa altura? Tinha 14 anos. E com 14 anos já era uma criança que tentava experimentar um pouco de tudo. Mas quando se apresentou, falou de uma família tradicional. Pode dizer alguma coisa? Porque eu fico admirado quando já com 14 anos, eu entendo que é uma família tradicional no sentido cristão. Pode falar um pouco da sua família? Amém. Quando disse família tradicional, é porque é uma família constituída segundo os propósitos de Deus, sim, mãe, pai, filhos. Tivemos uma educação cristã. A primeira coisa que nos foi apresentado foi Cristo, realmente. Eu lembro que desde pequenininho eu ia à escola. E qual era a vossa igreja? A igreja presbiteriana. Sim, a igreja presbiteriana. Desde pequenininho eu ia à escola dominical, fui à escola dominical, da escola dominical passei para a juventude, mas nesse intervalo da escola dominical para a juventude eu também fazia muitos intervalos. Às vezes ficava um tempo sem ir à igreja, às vezes tinha que ir porque mamãe ou papá lá começava a exigir, então daí me levantava. É neste sentido que nestes intervalos que eu fui me expondo, né, aquilo que era o hábito ou a cultura normal de um jovem que cresce nesses bairros assim periféricos. Mas como que, na sua opinião, como é que é possível um jovem que cresce numa família cristã, com educação cristã, digamos, menino de Cristo, ainda de calções, pequenino, e depois desvia-se? O que é que faltava aqui nesta... Na verdade, eu fiquei muito tempo sem entender o que é que na verdade faltou. Então é possível ir à igreja sem entender? É verdade. Eu fiquei muito tempo sem perceber o que é que na verdade faltou até o ponto de sair daquilo que era a perspectiva dos meus pais, a perspectiva dos nossos pais, que era ver seus filhos a crescer na presença do Senhor, crescer nos caminhos do Senhor, na igreja, assim como boas crianças na sociedade. Mas, no entanto, eu fui perceber mais tarde que há momentos em que nós vamos à igreja, não é? Mas na igreja nós somos meros religiosos, não é? Porque eu entendo... E essa não é a sua situação hoje? Não. Digo não e dou graças a Deus. Dou graças a Deus. Pode explicar? Dou graças a Deus porque hoje em dia eu percebi que estar na igreja não é meramente estar naquela conjuntura toda da igreja e depois intimidade com os outros irmãos, aproximação com os outros irmãos, mas na igreja nós somos um corpo. E este corpo é o corpo de Cristo. Ou seja, nós somos membros de um corpo cujo a cabeça é Cristo Jesus. Então, eu fui perceber que há que haver aqui uma ligação estreita, porque nós sabemos que, conforme diz a palavra do Senhor no livro da primeira carta aos Coríntios, que o corpo ele tem muitas ligações e cada parte do corpo deve funcionar em simultâneo, não é? Então, para que haja essa harmonia do funcionamento do corpo,
Então, cada membro deste corpo tem que tem que estar bem a tal ponto de fazer parte e se fazer parte deste corpo. Então, na base disso, eu fui perceber que, afinal de contas, o relacionamento primordial é com Cristo Jesus. E qual é o critério para entrar neste corpo, para fazer parte? Eu, por exemplo, é só decidir, eu quero fazer parte deste corpo, ou há um critério, há alguma coisa que... Sim. Amém. Graças a Deus, conforme eu disse, que eu cresci na igreja, na igreja presbiteriana, tive ensinamentos e estava lá. Na minha juventude já tinha uma boa progressão, até já era confiado algumas atividades chaves ou de liderança, mas, no entanto, eu não percebia, não estava lá, não estava ligado a este corpo, não vivia de forma espiritual. Então, tudo isto começa a mudar quando eu me caso. Antes de casar mesmo, eu conheci a minha esposa. Nos tempos eu ia à faculdade, ela também. Conhecemos-nos. No entanto, ela era de uma igreja que, para mim, aquela igreja era uma igreja que não fazia sentido. Qual era a igreja dela, já agora? Ela primeiro eu conheci, estava no Zion, depois passou para a Assembleia de Deus. As duas denominações religiosas, para mim, eram como pessoas ultrapassadas, pessoas que não entendem o que estão a fazer e depois da forma como estão a fazer, porque eu Mas essa forma, diga lá, o que é que faziam exatamente? O que é que lhes escandalizava? Olha, nós, quando íamos à igreja, quando entrássemos no templo, tinha que haver aquela senilidade. Tem que ser um momento solene, um momento calmo. Aqui ninguém pode deixar cair suponhamos, uma moeda, fazer barulho no chão. Tudo tem que ter um silêncio. Aquela seriedade toda. Então, quando eu... algumas vezes tive a oportunidade de ser convidado por amigos. E, olha, eu já estive numa vigília, acho que estava lá por aí, tinha 18 anos, estive numa vigília. Da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Então eu vi aquela juventude, todo mundo a orar, aquele fazer barulho ali, acolá. Aquilo parecia uma desordem para mim. Então, por isso que, para mim, isso não... esses que estão a fazer não estão a entender, não estão a perceber bem. Afinal, Deus adora-se assim, desta forma. Deus adora-se assim. Deus ouve, Deus nos conhece. Deus já sabe o que é que nós precisamos. Porque eu me apoiava muito naquela palavra lá em Mateus 6, se não me engano, que Deus ele sabe das nossas necessidades. Que Deus, ele sabe que nós precisamos de vestir, nós precisamos de comer, assim como os pássaros que não semeiam, que não cegam, mas, no entanto, eles têm o que comer. E ali, se não me engano, nosso Senhor Jesus Cristo faz uma exemplificação até de uma planta, um lírio. Diz que, olha, até mesmo um lírio que com toda a sua beleza, que até mesmo Salomão, em toda a sua glória, ele não ultrapassou aquela beleza. Mas este lírio, dia seguinte, é seco e queimado. Então, no seu entender, as pessoas só estavam a fazer barulho ali. Para mim, as pessoas estavam a fazer barulho. Sim. Porque Deus já sabe o que nós queremos. Deus não é surdo, não? Deus não é surdo. E não é cego, afinal. E não é cego. Sabe o que é que a gente quer, vê o que é que Prontos. nós... Então, não precisamos de orar, na sua óptica, né?
Não no sentido de não precisarmos de orar, mas Não é preciso fazer não barulho. precisamos fazer barulho. Não precisamos. E quando é que se dá esta mudança Então, de entendimento? Então, conforme eu dizia, a minha namorada, na altura, a minha esposa, era minha namorada, ela, quando sai de Zione para a Assembleia de Deus, um dia me convida. Primeiro foi num grupo de oração com os outros colegas da faculdade. Estive lá. Pronto, primeiro dia não me interessou. No entanto, outro dia convidou-me para a igreja. Eu fui para lá, ouvi, pronto, classifiquei, e como sempre, eu sempre olhava e dizia, mas ali, na verdade, eu estava, mas a minha cabeça ou a minha mente estava naquela de este está a fazer as coisas desta maneira e não é correto, aquele está a fazer as coisas de outra e não é correto. Então, nesse dia até por acaso não fiz nenhum comentário, saí. Pronto, o tempo foi passando, uma e outra vez lhe acompanhava, nos casamos. Casamos e por mais incrível que pareça, casamos pela Assembleia de Deus. Porque ela é da Assembleia de Deus e o casamento, por regra, é consagrado onde a noiva congrega. Então, fui para lá, já é casamento. Pronto, chegava. Na altura do casamento ainda continuava na presbiteriana? Ou já... No casamento já não ia. Já não ia à igreja? Já não ia à igreja. Okay. Então, no entanto que ela sempre saía, despedia à igreja, e eu, como sempre, quando chega o final de semana, quando chegasse o final de semana... Mas uma curiosidade, é possível uma pessoa que cresceu, nasceu numa família cristã, depois, de um momento para o outro, ficar, já não tem gosto pela igreja? O que é que lhe terá acontecido? O que é que se passou dentro de si? O que é que sentiu? Na verdade, isto... O que é que faltou? Não diria que faltou algo assim por concreto, mas é que, na verdade, quando nós fazemos alguma coisa que não parte de dentro, mas é algo externo, facilmente nós nos desligamos. Exatamente. Então, eu cresci, estava lá, mas aquilo não tinha raízes dentro de mim. Não havia sementado, não havia germinado. Para mim era uma mera religiosidade, era um ritual para mim, ir à igreja. Então, pronto, o casamento chegou. Ia para lá, chegava, chegava no final de semana, ela acordava, ia à igreja, às vezes meio de semana, eu ficava em casa. Às vezes comia o copinho, ou então saía, quando ela saísse, eu também saía, ia ter com os meus amigos. Olha, a vida é assim, não é? Então, no entanto... E era fácil uma vida assim? Não era. Não era, né? Não era. Eu confesso que não era. E se eu dissesse que era, então estaria aqui a mentir. Mas, comparando hoje, que eu vejo que os dois estão na fé, estão na igreja, e a situação anterior, qual é o balanço que faz? A coisa mudou completamente. O que é que mudou exatamente? Mudou completamente. Na verdade... Acho que os nossos seguidores estão com curiosidade. É verdade. Acho que eles também querem ver verdade. essa mudança, né? É verdade. Eu acredito que há muitos seguidores nossos que podem estar numa situação como a sua anteriormente, né?
o marido ou a esposa está na igreja, o outro parceiro ou parceira não está lá, Yeah. e então a vida não é fácil, né? Yeah. Eu acredito que podem estar a viver também uma situação dessas. Sim, Então, sim. pode nos relatar um pouco a sua experiência? Bem, para começar, vou dizer que a experiência é muito boa. Porque em algum momento nós vemos Cristo Jesus como uma pessoa abstrata. Mas Cristo é presente, Cristo ele te acompanha, Cristo ele te direciona, Cristo ele anda contigo. Agora, diria que, houve uma mudança extrema, porque é como aqueles homens que ouviram a palavra do Senhor através daquela mulher da Samaria que conversava com o nosso Senhor Jesus Cristo no poço. Ali fazem uma declaração muito extraordinária, porque quando ela vai e lhes anuncia que já encontrou ou cruzou-se ou encontrou-se com aquele que haveria de vir, o Messias prometido, então eles se interessaram em ir atrás. E eles depois fazem uma grande declaração. Nós agora já não o conhecemos porque ouvimos, na verdade. Mas nós, na verdade, é assim. Nós já não é uma questão de ouvir falar dele, mas agora o conhecemos. Então, agora eu diria que, tendo conhecido o nosso Senhor Jesus Cristo, eu tendo aceito o nosso Senhor Jesus Cristo, eu tendo permitido que Ele fosse o Senhor e Salvador da minha vida, Ele começou a tomar conta da minha vida. E a vida em Cristo, por mais incrível que pareça, torna-se muito fácil. Então, está a falar de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Pode explicar exatamente, porque pode haver pessoas que não entendem o que falou de Messias, falou de Salvador, falou de Senhor. O que é exatamente? Por que este assunto todo de salvação, o senhorio de Jesus, precisamos mesmo de um Salvador? Bem, é o seguinte. Ou podemos viver só assim? Eu nasci, cresci, eu estou bem, não preciso de Salvador. Bem, é o seguinte. Eu imagino que, no seu caso, disse-me que esteve na faculdade, portanto, eu acredito que já tem outro nível de formação, outro nível de educação, tem capacidade de análise científica, tecnológica. Será mesmo que era importante ter um Salvador? Bem, pode ajudar nisto aqui? Bem, há uma palavra que eu gosto muito, que está lá no princípio. A Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra, todas as coisas. E disse que era muito bom. E a Bíblia continua durante o processo da criação da terra. Diz que depois Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E o tornou mordomo, o dominador da terra. Exatamente. Deus deu o cetro da terra ao homem, para que reinasse, para que governasse. No entanto, havia uma relação aqui direta entre Deus e o homem. O que significa que o homem tinha a glória de Deus. Então, mas no entanto, antes mesmo, já havia acontecido uma situação desastrosa nos céus, em que um dos anjos, ministradores de louvores diante do Senhor, ele rebelou-se. Nesse caso, isso que nós hoje em Deus chamamos de diabo, Satanás,
e a Bíblia chama da serpente, ele entra, introduz o pecado no homem. E o homem, por ter pecado contra Deus, ter desobedecido a Deus, né? Naquela única regra que Deus havia lhe dado, que olha, de todas as coisas, de todas as árvores que existem aqui neste jardim, poderás comer, mas deste específico, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não podereis comer, porque quando comeres, morrerás. Então o homem, sendo influenciado pelo diabo, ele acabou desobedecendo esta regra. Sim. E caiu no pecado. E a Bíblia diz que a partir daquele momento foi destituído da glória de Deus. Ótimo. E toda a sua descendência haveria de Então, ser... quando nós nascemos separados de Deus. E nascemos já separados de Deus. Sim. Por causa deste pecado. Do pecado. Portanto, Exatamente. digamos que é um mal hereditário. Exato. Yeah. Herdamos esta natureza pecaminosa. Então, não é possível que um homem por si só possa dizer eu estou bem. Sim. Porque o homem já nasce, já é concebido no pecado. Sim. Ouvimos o Davi a dizer que a minha mãe no pecado me concebeu. Amém. Então o homem precisa de um Então, Salvador. o homem precisa do Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Esse Salvador é Jesus. E como é que eu recebo esta salvação? O que é que devo? É dinheiro? Digamos, um requerimento? O que é que se passa para eu chegar à salvação? Amém. Amém. Há uma outra parte muito interessante. Eu gosto muito do início. Gosto muito de revisitar sempre lá o início. Sim. Deus, quando o homem peca, Deus fez o primeiro julgamento, né? Colocou os três que existiam na terra, que eram o Satanás, o Adão e a sua mulher esposa, Eva. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, Deus faz uma promessa muito grande ao homem. Em Gênesis 3,15, quando fala que a mulher haveria de ter um filho, e da descendência desta mulher, este descendente haveria de ter inimizade com o Satanás. E o Satanás haveria de ser ferido a cabeça, e entanto ele haveria de ferir o calcanhar deste descendente da mulher. E Deus estava a anunciar naquele momento ao homem que, olha, por causa da minha misericórdia e graça e amor, eu tenho uma solução para ti. A solução é esta, que eu te darei a salvação. Então, quando nós... Portanto, Deus queria restabelecer o relacionamento inicial que tinha com o homem. Com o homem. É aí que aparece a salvação. Aparece a salvação. E nós percebemos o quê? Que esta salvação, a partir deste momento, porque ali não houve um mover. A Bíblia não registra nenhum momento que Adão disse, olha, eu peço perdão, ou então eu farei isto, ou então farei aquilo, para que eu volte novamente a ter a comunhão plena com o Senhor. Não ouvimos isso. Então, para responder que a salvação não é simplesmente porque eu sou um homem piedoso. Não é simplesmente porque eu ando em boas obras. Não é simplesmente porque eu tenho dinheiro. Não é simplesmente porque eu falo bem. Tenho diploma, tenho diplomas, tenho 1000 diplomas pendurados na minha parede. Não.
A salvação vem de Cristo. De Cristo. Este descendente da mulher que Deus prometeu, ainda no Éden, dentro do Éden, prometeu. Então, a salvação vem de crer no Filho de Deus, Jesus que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ótimo. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele vem juntamente com o Pai e habita em nós. E aí começa a mudança. Aí começa a mudança. Continuando, disse que a sua família mudou quando, digamos, recebeu Jesus Cristo, quando começaram todos a andar na fé. Tem exemplos? O que é que mudou? O que é que aconteceu? A primeira coisa que eu gostaria, antes de ir direto, eu gosto muito de recuar. De recuar. Ótimo. Há uma passagem bíblica, Isaías 46, se não me engano. Sim. Isaías 46, a partir de versículo 9 a 10. Deus, quando fala, ele diz que eu sou Deus. Eu sou Deus. E anuncio o fim desde o princípio. Ótimo. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E o meu conselho é firme. Amém. O meu conselho é firme. E a minha vontade se cumprirá. Então, quando nós recebemos a salvação, naquele momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós recebemos a salvação. Ótimo. Mas, para sustentar essa palavra, nós já devemos de perceber que a própria salvação, ela, depois na vida do homem, é contínua. Deus anuncia primeiro que por receber a Cristo, você será salvo. Mas depois há um processo, não é? Então, a salvação, por isso que eu costumo dividir a salvação em 3 partes. A salvação tem a redenção, que está ligado à crucificação, à compra que Jesus Cristo faz pelo seu sangue à humanidade. E depois compreende também a segunda parte, que é a regeneração, a santificação. Exatamente. O trabalho que o Espírito Santo faz com o crente. E depois, no fim, esperamos a glorificação. Sermos devolvidos a Deus. Portanto, na glória. O irmão Nelson e a sua família, portanto, passaram por esta primeira e segunda fase. Estamos à espera da glorificação. Digamos, fale-nos desta regeneração. O que então, regeneração é o novo nascimento, não é? Amém. Uma mudança. Amém. Sim. Que mudanças é que se operaram? Então, conforme eu dizia, enquanto nós vivermos, é como o povo de Deus quando sai de Egito. No primeiro dia, eles mataram o cordeiro, comeram o cordeiro. Depois começaram a caminhar pelo deserto. A Bíblia diz que pela noite havia uma coluna de fogo. Sim. E de dia uma nuvem. E houve muitos acontecimentos aqui, enquanto viviam, antes de chegar na Terra Prometida. Então, a mesma coisa, a regeneração, a renovação, é um processo que nós vamos passando enquanto ainda vivermos. Então, não é algo que eu vou dizer que já está. Já cumpriu-se. Já cumpriu-se Jesus Cristo ter morrido por nós. Mas a regeneração é a obra do Espírito Santo que vai ser contínua nas nossas vidas. E o que é que mudou, na verdade? Bem, conforme eu dizia, nós éramos casados, mas havia um jugo desigual. Havia orientações diferentes. Dentro da nossa casa reinavam 2 senhores. E a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Sim. Sempre cai. Então, a minha esposa andava para este lado
buscando a face do Senhor. Eu acredito que essa divisão reflete-se até nos mais pequenos pormenores do dia a dia da casa. Do né? dia a dia da casa, Sim. até nas pequenas decisões. Sim. Sim, porque o que acontece, agora já posso até dizer isso, o que acontece quando nós somos iluminados e guiados pelo Espírito Santo? Sim. Nós temos o Espírito Santo como nosso ajudador. Ele é um professor, ele ensina, ele te dá a direção correta. Olha, meu filho, não vai para este caminho. Sim. Até mesmo uma simples coisa que é decidir, afinal de contas, o que eu vou comer hoje? O Espírito Santo intervém. Sim. Quando nós, na verdade, nos entregamos a Ele. Ó, Então, havia muita discussão, havia muita traição. Eu era infiel, apesar, fora das bebidas e fora de amizades digamos, não construtivas, Sim. porque eram amigos que hoje em dia, quando olho, não havia nenhuma construção. Parecíamos adultos, mas com mentes de criança. Sim. E eu vejo que Deus me devolveu esta graça Graças a Deus. de me tirar da idade de criança, apesar de adulto, para uma idade adulta. Então, ali, minha esposa falava isto, falava aquilo, havia muita traição, eu era muito infiel, era normal. Chegar uma sexta-feira, eu bater a porta, minha esposa não tinha certeza se eu voltava ou não voltava. E depois havia muita ira no coração. E acima de tudo, muita gente fica meio assim à espera que o milagre de Deus seja, por exemplo, que Deus me dê uma casa dos meus sonhos. Exatamente. Mas eu digo uma coisa: o milagre de Deus é a mudança da mente. Ótimo. Quando Deus transforma as nossas mentes, Exatamente. nós já recebemos o milagre de Deus. Exatamente. Quando Deus muda um coração maligno, que maquinava o mal, para um coração que deseja o bem para o próximo. Graças a Este é Deus. um milagre de É um Deus. milagre. E Bom, eu já vejo isso na minha vida. Eu queria retornar um pouco. Disse-me que, portanto, esteve na escola primária, secundária, foi à universidade, fez o fato de ter feito o ensino superior não constituiu travão, não representou barreira para esta, porque há uma tendência de pensarmos que, olha, igreja, Deus é para certas pessoas. Yeah. Agora, nós que somos da tecnologia, da ciência, portanto, já estamos no outro nível. Yeah. Então, isso, como é que lidou com este... Yeah, bem, com esta yeah. foi uma situação muito difícil. Criou muita barreira. Criou muita barreira, porque eu me via como um jovem que estivesse a caminhar bem. Não é fácil, para começar. Nós lá na periferia, não digo são poucos, são muitos. Principalmente para as universidades públicas. Já existia um tipo de orgulho no coração. Porque, primeiro, de todos aqueles meus amigos, aqueles que crescemos juntos, tal, nesse caso no bairro, de todos aqueles da minha faixa etária, ninguém conseguiu chegar a uma universidade. E Portanto, o irmão Nelson era um herói. É verdade. E eu quando faço o nível médio, concorro
para duas universidades. Sim. Nesse caso, as duas que naquela altura mais colhiam alunos de baixa renda, que são as duas universidades, a Eduardo Mondlane e a UP. Ótimo. Eu faço o exame de admissão. Eu admito nas duas universidades. E quando entro na universidade, a minha trajetória para aquilo que eu ouvia, que a universidade é uma coisa muito... E para você tem que estudar, e se você não estuda, ali chumba-se. Não cheguei a ver nenhuma dificuldade. Fui até o fim e depois acredito que foi no terceiro ano. Eu estava a fazer terceiro ano, o último semestre do terceiro ano. Lembro, eu estava a ver a pauta na vitrine. Chegou uma professora. Ela disse, olha, eu gostaria de trabalhar contigo e tu te dás muito bem nas analíticas. Porque o seu curso é química. Então, e ela disse que, olha, melhor que venha se especializar a química analítica, porque te dás muito bem nas químicas analíticas. Pronto, isso mesmo que eu quero também. Era a minha inclinação. Então, e ela me apresenta um projeto. Esse projeto que tinha a ver com a determinação de fósforo, sais minerais nos alimentos cultivados na província de Nampula. Então, achei interessante, entrei. Veja, mais uma vez, para fortificar o meu orgulho. Exatamente. Estou no terceiro ano, já estou a fazer o meu trabalho final. Porque já assim só me falta entrar no quarto ano e fazer as cadeiras, o trabalho já está pronto. Eu nem chumbei. Então, foi assim. E o mais incrível que pareça, eu ainda fazer as cadeiras do quarto ano, no primeiro semestre, eu meto estágio numa empresa. E quando meto estágio numa empresa, começo a estagiar. E no meio do estágio, sou convidado a assinar um contrato. Mais uma vez, a razão como trabalhador da empresa. Mais uma vez, a razão de intensificar. Sou estudante, já tenho emprego. Olha, não preciso de Deus. A minha vida está a andar. Eu lembrava-me de Deus. Porque é impossível também que, sendo uma criança que foi introduzida muito cedo para a igreja, algum momento esquecer completamente. De tal maneira como eu ia. Uma e outra vez. Então, pronto. Comecei a trabalho, comecei a progredir também. Fui passando de um nível para outro. E, as coisas estão a andar. Casamento, estou a casar. Então, por que eu estou a somar vitórias? Por que eu precisaria de me submeter tanto assim a Deus? Então, pronto. Foi assim, foi difícil. Eu ia e chegava na igreja, porque ali já ia por aquela coisa de estou a acompanhar minha esposa. E eu lembro que quando chegasse na igreja, eu queria sentar lá no fundo mesmo, e a controlar a hora. Olha, esse pregador leva muito tempo. Estão a demorar. Não sabem que eu tenho outros programas? E aí eu cutucava ela, olha, a próxima vez que for aquele ali a pregar, peço para me avisar. Eu não venho. Para que eu não venha, porque estão a demorar aqui. Não se pode ficar muito tempo. Esse pregador era eu. Ali tinha... Eu não. O pastor... Estava o pastor e a irmã Gracinda, que eu dizia sempre a ela, olha, aqui o pastor, até vale a pena lhe ouvir.
E a irmã Gracinda Não demora, também. o pastor não demora. Nesse ponto, não era questão de demorar. Era que eu conseguia perceber o que o pastor estava a dizer e achava um pouco interessante da forma como colocava. Mas no fim, acontecesse daí, mas aquele também é muito fanático. Pá. Então, a irmã Gracinda, temos uma irmã Gracinda, desde já eu cumprimento a irmã Gracinda, que Deus possa abençoar, é uma das nossas líderes nas nossas subcongregações e está a fazer um bom trabalho, que Deus continue abençoando. Eu dizia, a irmã Gracinda, pelo menos não demora, e depois também fala, já os outros, leva muito tempo, depois eu não estou a perceber. Era uma situação muito difícil. Portanto, não foi fácil tomar a decisão. Não foi fácil. Não foi fácil perceber que não foi fácil. Jesus Cristo tinha um papel importante a desempenhar na sua vida. Amém. Graças a Deus. E hoje já vê quais são as vantagens do nosso Jesus Cristo na sua vida. Eu percebi do seu testemunho. Mas agora eu entendo que o irmão Nelson trabalha, né? Sim. A sua salvação, como é que se reflete? Já vimos como é que se refletiu e se reflete na sua casa, no local de trabalho. Bom, pronto. Eu até tenho alguns colegas que me chamam de pastor. Chamam de pastor. Graças a Deus. E olha que eu tive uma trajetória, já trabalhei em 3 empresas. E o mais incrível que parece é que passei da primeira para a segunda e depois para a terceira. Na terceira, eu voltei a me reencontrar com cerca de 30% dos colegas que trabalhei com eles na primeira empresa. Eles testemunham a mudança. Então, eu às vezes ouço alguns colegas a dizer que para saber que Deus muda alguém, olha para ele. Graças a Deus. Então, aquilo é gratificante. Aquilo me estimula. E essa mudança pode acontecer com qualquer pessoa desde que se entrega ao nosso Jesus. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com nível educacional. Não precisa pagar. Portanto, é aquilo que Jesus que vinde a mim, todos que estão escritos, todos. Jesus Cristo chama a todos. Glória a Deus. Graças a Deus. Portanto, o irmão Nelson é um testemunho vivo desta mudança. Dessa transformação. Que está ao alcance de Glória cada a Deus. um de nós. Amém. Muitíssimo obrigado, irmão Nelson. Amém. Uma conversa muito interessante. Amém. Eu creio que os nossos seguidores gostaram desta conversa. Amém. E tratando de um assunto, de um tema tão importante, o tema salvação. Amém. Na realidade, todos nós, conforme ouvimos aqui, precisamos de salvação. Não há ninguém que pode dizer que, olha, eu já estou bem. Aleluia. Portanto, é preciso retornar a Deus. Amém. E isso é pela fé no nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Tem alguma palavra, uma última palavra para os nossos seguidores, para aqueles que nos ouvem? Bem, eu queria deixar aqui uma palavra de encorajamento, porque quando nós olhamos para muita gente, percebemos que existem pessoas que querem aceitar a Cristo, Sim. mas a pressão da sociedade, o estilo de vida em que a pessoa está inserida é que lhe impede, acaba sendo uma barreira. Mas eu quero dizer que a salvação é algo que traz benefícios. O primeiro benefício que traz a salvação é a paz de Deus. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. E há uma passagem bíblica, se não me engano, está em Colossenses 3,15, que diz que a paz de Deus,
para a qual foste chamado é um só corpo, que é de Cristo, governe os vossos corações e sejam, por causa disso, agradecidos. Então, há muita coisa na vida que nos coloca deprimidos, há muita coisa na vida que nos deixa frustrados, nós não conseguimos até ter uma relação saudável com os nossos filhos, com a nossa esposa, mas, no entanto, quando ou com nós... o nosso marido também. Ou com o nosso marido, bem visto. Mas, no entanto, quando nós alcançamos esta graça, essa salvação, digo graça porque nós não compramos, nós temos esta paz, essa paz visita. Deus nos chama para uma paz não aparente, como nós buscamos, por exemplo, que vem de dentro. uma paz que vem de dentro. Por isso que a Bíblia diz que esta paz possa governar, possa comandar os vossos corações e sejam, a partir disso, agradecidos. Então, eu encorajo ao telespectador para que receba o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Porque a Bíblia nos garante que não há salvação nenhuma senão por Cristo. Porque Cristo, Ele é que é o mediador. Ele é que faz a mediação entre Deus e os homens. E somente pela fé em Cristo Jesus nós podemos ter a vida plena. E quero desde já dizer que para aceitar a Cristo, não olhe as circunstâncias, não olhe para a opinião da pessoa que está ao seu lado. Aceita somente a Jesus de todo o coração. Amém. De forma determinante. Se aceitar a Cristo de forma determinante, Ele também te aceitará de forma determinante. Por isso que a Bíblia, ela diz que tudo quanto nós ligamos na terra, nos céus também é ligado. Quando nós lemos Mateus 18, havemos de perceber que se nós tomarmos a decisão de aceitar a Cristo, Cristo também toma a decisão de nos levar ao Pai. Graças a Deus. E aqueles que estão nas mãos do Senhor, não lhes faltará nada. Amém. Quando digo não faltará nada, não falo de material. Não falo de um bom emprego, não falo de uma boa conta do banco, não falo... não lhe faltará a paz. Não lhe faltará alegria. Aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo diz que primeiro temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça. E estas coisas aqui vão nos ser acrescentadas. Aleluia. Portanto, primeiro temos que colocar Jesus Cristo à frente e depois o resto vem. A casa, o carro, tudo o resto. Amém. Porque é necessário. Sim. Mas ele primeiro... sabe. Sim. Colocamos a Cristo em primeiro lugar. Graças a Deus. Então, esta palavra que eu queria deixar, Amém. que aceita Jesus. Muito obrigado. Toma a decisão. Muito obrigado. Aleluia. Muito obrigado, irmão Nelson, pela sua presença aqui, por ter dedicado o seu tempo precioso para estar conosco neste primeiro podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Baixa, Congregação Polana Cimento. Nós estivemos aqui com o nosso irmão Nelson, que nos falou da sua experiência de vida, o antes e o depois da sua rendição ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ouviu aqui o nosso querido seguidor, que Jesus Cristo, ele está pronto para recebê-lo. A única coisa que precisa é crer nele, aceitar a Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se o nosso irmão, o nosso seguidor tomou essa decisão, eu queria convidá-lo a repetir comigo esta oração. Aleluia. Façamos esta oração.
Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado pela sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. muito obrigado pela sua morte Obrigado, e ressurreição nosso Senhor Jesus na cruz do Cristo, Calvário. porque pela sua morte eu recebi o perdão dos pecados. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua morte recebi o perdão dos E pecados. eu estou aqui diante de ti Eu estou aqui diante de ti. e digo, eu me arrependo dos meus pecados. Eu digo, me arrependo dos meus pecados. Durante todo este tempo vivi em contramão com a vontade do Senhor. Durante todo este tempo vivi em contramão com a vontade Mas do hoje Senhor. eu entrego a minha vida Mas hoje eu entrego a minha vida para que o nosso Senhor Jesus Cristo para que o nosso Senhor Jesus seja Cristo o meu Salvador seja o meu Salvador e o único Senhor da minha vida. e o único Senhor da minha Eu vida. quero seguir ao Senhor Jesus Cristo Eu quero seguir ao Senhor Jesus e fazer Cristo a sua vontade. e fazer a sua vontade. E eu faço esta oração E eu faço esta oração na fé de que o nosso Senhor Jesus Cristo na fé de que o nosso Senhor Jesus Cristo me ouviu me ouviu e me recebeu. e me recebeu. Muito obrigado, Senhor, Muito obrigado, porque Senhor. a partir de agora Porque a partir de agora eu sou uma nova criatura. eu sou uma nova criatura. Sou filho de Deus, Sou filho de Deus. comprado e resgatado Comprado e resgatado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. derramado na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tudo isso eu peço Tudo isso eu peço e agradeço. e agradeço. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Se o irmão, Amém. Graças a o Deus. nosso seguidor, fez esta Graças a oração Deus. comigo, eu queria dizer que nós estamos ali na Igreja Assembleia de Deus, Congregação da Pula Nascimento, esquina Avenidas Olof Palme e Agostinho Neto. Pode se aproximar de nós, nós estamos aguardando por si, e mais, o nosso Senhor Jesus Cristo aguarda por si, e nós aguardamos por si, apareça, temos os nossos cultos na quarta-feira às 18 horas e no domingo pelas 7 horas. É sempre bem-vindo, a igreja é a casa do nosso Pai. E muito obrigado, por aqui terminamos e voltaremos para uma próxima oportunidade para abordar mais temas que eu acredito que são de grande interesse para si. Portanto, continue nos seguindo. Estamos na nossa página, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Deus abençoe. Muito obrigado. Até a próxima. Graças a Deus. Amém.